Gente, falei que ia pausar, que ia voltar, mas aí acabou salvando o vídeo e aí eu não tive opção de continuar no mesmo vídeo. Mas para não precisar gravar de novo uns 9 minutos, a gente continua por aqui, tá bom? Então, como eu estava falando, essa doença, né, ela causa um comprometimento, ela age no sistema imunológico do organismo. Então, deixa o organismo da pessoa com o seu sistema de defesa comprometido, diminuído, né? Então, por isso que uma pessoa portadora, né, da AIDS, que desenvolve a AIDS, ela muitas vezes ela fica emagrecida, até mesmo porque as medicações elas são bem fortes e assim a pessoa fica muito vulnerável a desenvolver qualquer tipo de outra doença, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem a imunidade comprometida, se ela pega uma gripe forte, muito provavelmente ela pode desenvolver logo uma pneumonia ou pode pegar a forma mais grave de uma gripe, né? Do que uma pessoa que tem um sistema imunológico mais fortalecido e pode combater aí o vírus da gripe. É um exemplo, tá? Toda vez que a gente fala, né, que são classes de risco, né, são situações de risco para adquirir algum tipo de doença que é grave, então os portadores da AIDS, do HIV, eles sempre estarão nessas classes, né, que tem a imunidade comprometida, então qualquer doença pode ser qualquer infecção pode ser muito forte no corpo dessas pessoas, tá? Os sintomas, então, após a contaminação, o portador da doença pode permanecer assintomático por anos. Assintomático significa sem sintomas. Então, depois que tem a contaminação, o portador do vírus, na verdade, pode ficar sem sentir nenhum sintoma da doença durante anos, né? Mais ou menos 5 anos podem começar a aparecer alguns sintomas, como febre, sudorese, significa suor excessivo, suor intenso, diarreia, emagrecimento, todos esses sintomas. Não é via de regra após 5 anos, gente. Cada organismo manifesta de uma maneira. Tem gente que começa a ter sintomas logo depois da infecção, tem gente que fica até 10 anos, já vi relatos de permanecer com a doença e não ter sintomas, né? O único mal do paciente assintomático, não só para essa doença, como para qualquer outra doença, é que ele pode estar transmitindo, né? Então, o HIV, principalmente, ele é transmitido via sexual, né? Então, imagine em 5 anos, uma pessoa que tem vida sexual ativa, quantas pessoas ela pode infectar, né? Então, esse que é o maior problema, é o grande problema do assintomático para várias doenças, né? Ela não sabe que ela tem, não sente sintomas e, infelizmente, acaba transmitindo, tá? O aparecimento de infecções oportunistas costumam acontecer em casos mais avançados da doença. Então, nos casos mais avançados, né, nas situações mais graves, aí as infecções oportunistas começam a acontecer. Então, como eu disse para vocês, qualquer infecção vira uma coisa bem grave para o portador do HIV. As pessoas podem viver muito tempo, né? Antigamente, muitas pessoas morriam pelo HIV e tudo mais. Hoje em dia, o tratamento é bem eficaz. A pessoa consegue estabilizar a doença fazendo o tratamento certinho. E assim, ela não cura, ela não fica livre, mas ela consegue estabilizar para ela não ter sintomas ou melhorar um pouquinho, né? Correr menos risco e parar a transmissão também, tá bom? O tratamento é a base de medicações antirretrovirais, que a gente chama, que é para tirar, né, para combater os vírus. Como é um vírus bem potente, é um vírus bem forte, as medicações também são um pouco fortes e acabam dando uma baqueada aí no paciente que faz o uso, tá? Mas é uma doença que tem tratamento, tá bom? Não escrevi aqui sobre a prevenção, mas a prevenção
se dá através do quê, né? Se toda vez que a gente falar, gente, de prevenção, a gente precisa entender como que ela é transmitida. Então, a gente sabe prevenir a partir do momento que a gente sabe como ela é transmitida. Então, se ela é transmitida através de via sexual, qual que é a prevenção? Qual que é o cuidado? Ou abstinência sexual, ou o uso de preservativo nas relações sexuais. O uso rigoroso, tá? Quando uma doença ela é transmitida via sexual, qualquer contato, tá? Não é só no momento de ejaculação ou algo do tipo, é qualquer contato. Então, assim, o uso rigoroso e correto de preservativo é o meio mais eficaz, né? O segundo meio mais eficaz para evitar qualquer tipo de contaminação relacionada à via sexual. A primeira opção, mais segura, é a abstinência, tá bom? A abstinência sexual. Outro jeito que é transmitido, por exemplo, o HIV. Então, é transmitido através do quê? Do sangue contaminado. Então, assim, qual que é a prevenção? Eu preciso me proteger para eu não me infectar, né? Então, uma das coisas que eu ouvi uma vez na faculdade, uma professora, a gente fala sempre assim, né? A gente vai falar até o final dessa matéria, se não me engano, nessa matéria ainda, até o final, a gente vai falar um pouquinho sobre as precauções padrão, né? Como é que a gente faz? Porque a gente vai ver tanta doença, tanto jeito de transmissão e a gente que tá ali, né? E a gente que tá ali na frente do paciente, como é que a gente se previne? Porque os acidentes podem acontecer, né? Então, eu tinha uma professora que falava que a gente tem costume de falar quem vê cara não vê coração, né? Mas uma professora falava quem vê cara não vê AIDS, né? Quem vê cara não vê HIV, quem vê cara não vê hepatite, quem vê cara não vê sífilis, enfim, são doenças que são transmitidas através do contato com sangue. E muitos procedimentos a gente vai fazer que a gente tem contato com sangue, né? Que podem acontecer acidentes e nos colocar expostos à exposição com sangue e fluidos corpóreos do paciente, né? Então, uma das prevenções, das precauções padrão, a gente vai aprender uso de luvas, né? Manejo correto de agulhas e tudo mais. Então, são formas também de prevenir, né? E aí eu falei isso com relação ao quem vê cara não vê AIDS, porque a gente precisa tratar todo paciente como se ele tivesse, né? Porque eu já vi muitos colegas, assim, só porque o paciente tem um diagnóstico de HIV, usa 2 luvas, usa avental descartável, usa touca, faz um monte de coisa, né? E aquele paciente do lado que não tem o diagnóstico, usa só uma luvinha, ou então confio muito na sorte e não uso nenhuma luva. Enfim, a gente não sabe quem tem e quem não tem, né? Como é uma doença que pode ficar muitos anos sem sintomas, então a gente nunca sabe. Então, um conselho, né, só para falar um pouquinho sobre o trabalho da enfermagem aqui, é tratar todo mundo como se tivesse a pior doença, né? Pra gente se prevenir, a nossa saúde e a saúde de quem tá em casa, porque querendo ou não, a gente acaba, né, se a gente não tomar os nossos cuidados, a gente pode acabar levando doença pra casa, tá bom? Bora lá, mais uma doença, que é a cachumba, mais uma doença causada por vírus. A cachumba é uma doença infecciosa causada por um vírus da família dos paramyxovírus, que provoca inflamação nas glândulas salivares, principalmente glândulas submaxilares e sublinguais. Então, a gente começa a associar um pouquinho nossas aulas de anatomia, por que a gente teve que ter aula de anatomia, por que a gente teve que ver tanto nome difícil, e aí a gente começa a ver agora um pouco desses nomes, né? Então, a cachumba, né? O vírus, ele provoca inflamação nas glândulas salivares e principalmente nas submaxilares, né? Que são no maxilar, e sublinguais, que são embaixo da língua. Na maior parte das vezes, a infecção se manifesta na infância, nos meses de inverno. Então, é uma doença que geralmente acomete crianças. Tudo que a gente falar na maior parte das vezes, geralmente, ou muitas das vezes, não significa regra. Então, não pega só em criança. Tem adulto que tem cachumba, sim.
mas a maioria das vezes acomete as crianças, tá bom? A transmissão da cachumba é por via respiratória, tá? Através de gotículas. Então, se eu respirar, né, eu tô com vírus e eu falo muito perto da outra pessoa, tenho contato com saliva e tudo mais, é assim que é transmitida a cachumba. Seus primeiros sintomas são febre, calafrios, dores de cabeça, musculares e ao mastigar ou engolir, além da fraqueza. A dor, né, ao mastigar e engolir é um dos principais que faz o principal diagnóstico, né? Porque quem já teve, eu não sei se vocês já tiveram, mas na hora de engolir dá uma pegadinha assim na garganta. Uma das principais características da doença é o aumento das glândulas salivares próximas aos ouvidos, que fazem o rosto inchar. Então, uma das características é a pessoa ficar com essa bola, né? Assim, isso daí são o quê? São as glândulas salivares que ficam inchadas, né? Elas ficam aumentadas por conta da inflamação, tá? Aqui eu coloquei, pensei que não tinha colocado, mas eu coloquei a transmissão via respiratória, tá bom? Como a transmissão do coronavírus, que é uma coisa que tá em alta, que tá todo mundo preocupado, usando máscara, álcool gel, lavar a mão, né? Não estou desmerecendo, não estou minimizando nenhum desses cuidados. Tem que usar? Tem que usar. Tem que fazer? Tem que fazer. Mas a gente precisa aproveitar esse tempinho pra gente refletir, né? E ainda mais vocês que estão aprendendo agora essas doenças, assim, quantas doenças são transmitidas por essa via e nenhum desses cuidados são tomados. Estão sendo tomados só agora, porque é uma doença que tá alastrando muito rápido, tá contaminando muita gente, né? Então, são inúmeras doenças que são transmitidas assim e a gente não toma os devidos cuidados. Então, olha quanto risco que a gente corre sem tomar as medidas necessárias. Então, vale a pena a gente refletir, vale a pena a gente já começar a educação, né? Começar a educação em saúde dentro da nossa própria casa, para nossa própria família, né? Então, praticar, né, ajuda a fixar. Se a gente falar, né, aquilo que a gente aprendeu, a gente acaba fixando um pouquinho melhor na mente. Então, assim, falar pra família, olha, sabia que cachumba, sabia que o sarampo, sabia que a catapora também transmite assim? Então, a gente precisa continuar tendo esses cuidados mesmo depois que essa pandemia do coronavírus acabar, porque é muita doença que a gente pode pegar, tá? Então, acho que vale a pena fazer essa reflexão, não só de cachumba, não só de HIV, mas de todas as doenças que a gente for falando aqui, tá bom? Então, aqui é como que fica, tá bom? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, enfim. Rubéola. A rubéola é uma doença que quase não aparece mais, mas ela ainda existe. Ela é uma doença exantemática. O que é doença exantemática? Exantemática vem de exantema. Exantema são manchas na pele, tá? Então, são uma das doenças. Existem várias doenças que às vezes até confunde a gente sem saber o que é, que dá manchinha na pele, tá? Então, todas as doenças, quando vê doenças exantemáticas, são doenças que fazem manchas na pele, que ocorre predominantemente na infância e na adolescência. Então, é outra doença que geralmente acontece na infância e na adolescência, mas não é via de regra. Uma grave decorrência da rubéola é a infecção na gestante, que pode acarretar uma má formação fetal e até um aborto ou um óbito fetal. Então, esse é um dos principais perigos da rubéola. Uma das coisas mais graves que podem acontecer é infectar uma gestante, tá? Porque o bebê pode nascer com uma formação, ela pode sofrer um aborto e pode correr também um óbito fetal, tá bom? É uma doença de notificação compulsória. Dentro da vigilância epidemiológica, da saúde da comunidade, da saúde coletiva, pessoal, a gente vai ouvir falar de notificação compulsória. Então, o que é isso? São doenças que precisam ser notificadas, porque precisa saber aonde que tem, para onde que pode transmitir e o que fazer para evitar, tá? Então, a rubéola é uma dessas doenças
que a notificação compulsória ela é feita em qualquer serviço de saúde, é uma ficha que tem vários dados, pergunta quando começou os sintomas, o que a pessoa sente, onde que ela mora, se ela teve contato com alguém que estava doente também, esse tipo de coisa, tá? Isso que é notificação compulsória. A maioria das doenças é de notificação compulsória. O HIV, que a gente já falou, é de notificação compulsória. A cachumba, a rubéola, eu acho que quase todas que a gente vai falar são doenças de notificação. Então, chega no serviço de saúde, tem esse diagnóstico, faz essa notificação. Essa notificação vai para o serviço de vigilância epidemiológica, que faz um estudo, né, da onde a pessoa pode ter pegado, sobre a cadeia de transmissão mesmo, aonde a pessoa pode ter pegado, para quem ela pode ter passado, se tem contato com pessoas grávidas ou não, nesse sentido, tá? Por isso que é importante a notificação, e é um trabalho bem legal, é bem complicado, mas é bem legal. Então, aí, não sei se no vídeo dá pra ver direitinho, mas esse é um exemplo de rubéola. Então, exantemas são manchinhas na pele, né? Cada doença, ela tem uma característica, mas são manchas vermelhas na pele, tá bom? A varicela é a famosa catapora. Agora a gente aprendeu mais um termo técnico, que é varicela. A varicela e a herpes zoster são consideradas doenças causadas pelo mesmo agente etiológico, com sintomas diferentes. Então, a catapora e a herpes zoster são doenças que são causadas pelo mesmo vírus, tá? Lembrando que a herpes zoster é diferente da herpes genital ou herpes bucal, tá? A herpes zoster, ela é da mesma família da catapora. A herpes zoster é diferente de herpes. A herpes eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Mas só pra vocês não se confundirem. A varicela acomete principalmente as crianças. Os vírus têm preferência pela pele e mucosas e as erupções têm forma de vesículas. Então, assim, que nem eu falei, a catapora acomete principalmente as crianças, geralmente dá em crianças. Ela vira uma doença imune, né? Então, uma vez tendo, a probabilidade de ter novamente é muito pequena, tá? E isso que são as vesículas, tá? Então, primeiro ela faz umas lesõezinhas vermelhas, essas lesões viram umas bolinhas, essas bolhas a gente chama de pápulas, tá? E depois ela estoura e vira essas crostinhas, essa é a característica da catapora, tá? A transmissão dela também é via respiratória, não sei se eu falei da rubéola, mas também é via respiratória as duas, tá? Através das gotículas, então através do contato com a saliva, espirro, tosse, conversar perto. E é isso, com relação à catapora. Então, geralmente, ela na maioria das vezes, pegou uma vez, não pega mais. Mas existem suas exceções, tudo existe exceção, né? Cada corpo funciona de uma maneira. Da família da catapora, tem a herpes zoster. A herpes zoster, ela é uma recorrência da catapora, da varicela, da catapora, mais frequente em adultos. Então, às vezes, tem um adulto que ficou sensível, né? Ou ficou com esse vírus da varicela, meio que guardadinho aí no corpo, né? Então, ele pode não desenvolver de novo a varicela, mas às vezes baixa um pouquinho a imunidade, tem alguma coisa que rebaixa um pouquinho a imunidade no corpo do adulto, e aí ela se transforma em herpes zoster. Aí ela forma vesículas que se encontram em zonas cutâneas inervadas por nervos sensoriais e seguem trajetos dos nervos. Então, um diagnóstico diferencial da herpes zoster é que ela faz um caminho, ela segue um trajeto do nervo. Geralmente pode dar nas costas ou na região da barriga, igual aqui, ó. Tá vendo que ela faz um caminho, né? Do nervo. Fazem bolinhas de água, só que elas não estouram. Elas ficam, aí elas coçam. Geralmente, como faz o caminho, acompanha um caminho de nervo, as pessoas sentem bastante dor, né? E lembrando que essa não é aquela doença sexualmente transmissível de herpes. Herpes zoster é diferente. A família é a mesma da catapora. O tratamento é simples, com remédio, né? Geralmente é ciclovir, que é um antiviral, oral e pomada. E é isso, é simples, mas causa um pouquinho de dor e tem a ver com a imunidade do indivíduo. Febre amarela.
A febre amarela foi famosa em 2018, né? Famosa pelas inúmeras filas nos postos de saúde, o macaco, os parques fechados, muita pessoa também que teve, que morreu e tudo mais. Acho que vocês se lembram um pouquinho, uns 2 anos atrás, né? Em 2018 foi o ápice da febre amarela aqui no Brasil. Então, ela é uma doença infecciosa aguda, de curta duração, causada por um vírus e transmitido por um mosquito infectado. Então, nesse caso, ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Ela é transmitida através de um vetor, que no caso é o mosquito, quando ele está infectado, tá? Então, existe a urbana e a silvestre. O ciclo dele é bem parecido com a dengue. A dengue também é uma coisa que todo mundo já ouviu bastante falar. Então, a urbana é de pessoa para pessoa, mas o quê? O mosquito pica uma pessoa infectada e vai e pica outra saudável. Só que aí ele transmite a febre amarela de uma pessoa infectada para outra saudável. A silvestre é essa dos macacos, tá? Então, um mosquito pica um macaco, por exemplo, geralmente que é o hospedeiro, né, principal, pica esse macaco e aí vai picando outro macaco, tá? E aí pode picar um macaco e picar um ser humano? Pode, tá bom? Os sintomas principais: dor muscular, calafrios, fadiga e cansaço, tá? Febre, mal-estar ou perda de apetite, náusea ou vômito, delírio, dor de cabeça, pele e olhos amarelados ou sangramento. Por que ela chama febre amarela, né? Então, um dos principais sintomas é febre. E essa doença, esse vírus, ele ataca principalmente o fígado, tá? Então, o fígado acaba produzindo um pouco mais de substâncias, que é a bilirrubina que a gente chama, que acaba deixando a pessoa amarelada, tá? Produz mais do que o necessário, ou às vezes o sangue não consegue absorver, então por isso que a pessoa fica com aspecto amarelado. Parecendo criança que tem icterícia, quando nasce, né? O amarelão, que tem que tomar banho de luz, essas coisas. A pessoa fica amareladinha daquele jeito, tá bom? Então, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Os mosquitos são diferentes, ó, então vai no verde, né? No macaco, o mosquito pica e pica o ser humano. O ciclo urbano, o Aedes aegypti é um mosquito responsável por, né, transmitir de uma pessoa para outra, e ele mesmo transmite a dengue, né? Então, em tempos de coronavírus, tem se esquecido um pouco da dengue, mas, ó, vale a pena a gente se alertar também que os outros cuidados com água parada, larva de mosquito e tudo mais devem ser relembrados, porque o mesmo mosquito pode transmitir febre amarela ou dengue, tá bom? Espero que todos vocês estejam vacinados contra a febre amarela. Quem não tiver pode ir no posto. Espera acalmar um pouquinho aí, ó, o coronavírus, e aí vai no posto para atualizar a sua vacinação, tá bom? E por enquanto é isso. Vou fazer um novo vídeo falando um pouquinho sobre as bactérias, tá bom? Depois eu vou postar algumas perguntas como atividade sobre esse vídeo, tá?